Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto para a meditação. Encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, no capítulo 2, dos versículos 1 a 12. Assim está escrito: E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas nos vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Algo que ficou marcante na vida daquelas pessoas. Dentro desse texto, nós vamos falar aqui sobre 6 afirmações sobre Jesus. Como nós podemos identificá-lo dentro destes versículos? Mas o texto trata-nos de um relato que Jesus já por várias vezes ele foi a Cafarnaum, e aqui diz que alguns dias depois ele entrou outra vez em Cafarnaum. Significa que anteriormente ele já tinha estado lá em Cafarnaum, mas houve necessidade dele ir novamente a Cafarnaum. E quando ele foi, encontrou-se ali, chegando-se a uma casa aonde ele se reuniu, e as pessoas, ao saberem que Jesus estava ali, então elas começaram a chegar. As multidões se formou diante daquela casa, que ninguém podia entrar e nem sair de tantas pessoas que estavam ali. E nós observamos então que Jesus tinha esta facilidade. Onde ele estava, as pessoas iam à sua procura para ouvir a sua palavra, para receber o milagre, a bênção de Deus, a cura, a libertação, o ensinamento. E diz que nos lugares junto à porta não cabiam as pessoas, de tantos que se reuniram ali. Então o lugar tornou-se pequeno. Todo lugar aonde está a presença de Jesus, ele sempre se tornará pequeno, porque as pessoas vão sempre afluir para um lugar aonde elas discernem que ali Jesus está presente. Então as pessoas reúnem-se. Hoje, nos nossos dias, Jesus não está mais presente fisicamente, mas espiritualmente ele está no meio do seu povo. Ele prometeu dizendo: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Então, Jesus sempre se faz presente. E a presença de Jesus marca
e muda o ambiente. Certamente, nesta casa, nesta localidade, o ambiente foi mudado com a presença de Jesus, em atrair tantas pessoas que não cabiam nos lugares ainda junto à porta. Mas havia alguns amigos que eles tinham, um amigo que era paralítico, e eles, tentando aproveitar a oportunidade de que Jesus estava em Cafarnaum, de levar o seu amigo diante de Jesus. Eles o faziam isto em fé, em convicção, em certeza. Certamente, eles falaram a este amigo paralítico o que eles sabiam a respeito de Jesus e motivou a ele também a desejar ser levado onde Jesus estava. E estes 4 homens levaram este paralítico numa cama e chegaram até aonde Jesus estava naquela casa. Só que encontraram dificuldades, porque havia muitas pessoas, e as pessoas, quando conseguem o seu lugar para ouvir, eles não querem ceder o lugar a outras pessoas. Há pessoas que olham somente para si e não vê um outro que está com necessidade maiores do que a dele, precisando de uma ajuda, de um socorro. O certo é que ninguém se mexia ali no seu lugar. E estes homens com o paralítico, o que pensaram? Voltar para casa será uma frustração muito grande. Nós viemos com tanta expectativa, com tanta alegria e fé de que o milagre vai acontecer, e agora, por conta de uma multidão, se desistirmos e formos embora, nós vamos por caminho frustrados, tristes, amargurados e decepcionados por não termos conseguido chegar diante de Jesus para resolver o problema do nosso amigo. Mas eles não pensaram assim. Eles observaram que eles foram decididos. Só voltariam para casa quando seu amigo fosse curado por Jesus. E o que é que eles encontraram? Não encontraram outra alternativa pelas laterais, pelos locais da terra, e tiveram uma ideia de subir ao telhado, fazer um buraco na casa e descer a cama por aquele lugar ali onde Jesus estava. Veja que responsabilidade. E se eles descuidam-se e aquele paralítico cai de cima daquela casa, se tornaria muito pior, ele iria se acidentar. Mas eles estavam fazendo as coisas em fé, com prudência, com cuidado. Eles não estavam ali simplesmente para fazer uma exposição, para demonstrar uma soberba, não. Eles estavam ali para atender a necessidade de alguém que não podia se levar a Jesus, mas precisava que alguém o levasse. E ao encontrar, eles foram. E diz a palavra que eles, então, ao abrirem este buraco, baixaram o leito no lugar onde Jesus estava, colocaram ali aquele paralítico. E diz a palavra de Deus que Jesus, vendo a fé deles, daqueles 4 homens, mais do paralítico, portanto, Jesus viu a fé daquelas 5 pessoas que estavam unidas entre si. E Jesus, vendo a fé deles, olha, a fé, ela atrai milagres. A palavra de Deus diz que tudo é possível ao que crer. E quem crer verá a glória de Deus. Onde é que manifesta a glória de Deus aqui? Na cura, na libertação de um homem paralítico. Então eles colocam diante de Jesus. Jesus, vendo a fé deles, percebeu que eles tinham fé suficiente. Então Jesus se volta ao paralítico e diz: filho, perdoados estão os teus pecados. Os teus pecados estão perdoados. E alguém começou a razoar, porque ali estavam os escribas, estavam assentados, acomodados, mas não mudavam uma palha para ajudar um necessitado. Então estavam ali estes escribas. E quando Jesus disse estas palavras, eles começaram a razoar no coração, ou seja, a contradizer Jesus, dizendo o seguinte, que Jesus estava dizendo blasfêmia,
porque quem pode perdoar pecados senão Deus? E como Jesus estava dizendo que ele tinha poder para perdoar o pecado, quando eles arrazoavam em seus corações com este mau pensamento a respeito de Jesus, Jesus tem na hora o discernimento e se volta a eles e diz, conhecendo em seu espírito, que assim arrazoava, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Era no coração que eles estavam arrazoando. E Jesus pergunta a eles: qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: levanta-te, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? O que é mais fácil? Qual das duas condições? Eles não tinham resposta. Não sabiam o que responder. Certamente estavam envergonhados por Jesus saber o que estava no coração deles. Mas Jesus se volta ao paralítico e diz: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E o que aconteceu? O paralítico levantou-se, tomou o leito, saiu na presença de todos e foi para a sua casa. E as pessoas que o viram agora liberto, curado, caminhando, se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Este foi o que aconteceu naquele dia. Jesus, ao manifestar o seu poder sobre as enfermidades, repreendeu aquele homem paralítico e ele ficou curado, ficou liberto, recobrou a sua saúde. Então, nesse texto, nós encontramos aqui 6 afirmações a respeito de Jesus. A primeira nós encontramos no versículo 3, e diz: e vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. Aqui nós encontramos a primeira afirmação de que Jesus está acessível a quem o procura. Jesus não é aquele que se fecha para não receber as pessoas. Jesus se torna acessível, disponível. Por isso que estes homens tiveram a feliz ideia de trazer este paralítico e colocá-lo diante de Jesus, porque eles tinham este entendimento que em Jesus eles encontrariam um caminho aberto. Jesus estava acessível, portanto, disposto a recebê-los. Então, em primeiro lugar, o acesso a Jesus não estava proibido. O acesso a Jesus estava claro, estava aberto, estava disponível. Então, eles podiam chegar até a presença de Jesus. Que bom que Jesus, ele sempre está acessível. É uma das coisas que nós podemos afirmar. Todos aqueles que vão em busca de Jesus, o encontram. Por que o encontram? Porque ele está acessível. E todas as pessoas que procuram a Jesus, procuram certamente em virtude de uma necessidade que eles têm, seja de saúde, seja de direção, seja de provisão, seja de livramento, seja de libertação, qualquer que seja a necessidade que as pessoas tenham, eles vão direto a Jesus, porque sabe que vai encontrar um Jesus pronto, acessível, disposto. E por saber que Jesus está acessível, é que eles vão ao encontro de Jesus. Porque se Jesus não fosse acessível, as pessoas não se reuniriam para ouvi-lo. As pessoas não iriam procurá-lo para resolver os seus problemas, quaisquer que fossem eles. Quando eles vão a Jesus, eles estão declarando afirmativamente que Jesus está acessível. Tem a maneira de chegar-se a Jesus. O acesso a Jesus está aberto. O caminho está livre.
Quem quiser e desejar, é só ir em direção a Jesus, que vai encontrá-lo, ele acessível, pronto. Então, a primeira afirmativa no versículo 3 é que Jesus estava, naquela oportunidade, acessível, pronto para ser encontrado pelas pessoas. A segunda afirmação a respeito de Jesus, nós encontramos no versículo 4, que diz assim: e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Eles não conseguiram aproximar-se de Jesus, não porque Jesus não estivesse acessível, mas porque a multidão impedia o acesso deles a Jesus. É diferente. Aqui não era Jesus que não era acessível, era o povo que estava ali e não abriu espaço para eles chegarem diante de Jesus por ali. Mas como eles sabiam que Jesus estava acessível, eles criaram este meio de baixar o paralítico pelo telhado. E quando eles baixam o paralítico pelo telhado, nós encontramos aqui, neste versículo 4, que Jesus, a afirmativa que podemos dizer a respeito de Jesus aqui, é que Jesus é acolhedor. Jesus, quando viu aquele paralítico sendo descido pelo telhado onde ele estava, Jesus não reprovou, Jesus não chamou atenção, Jesus o recebeu, Jesus o acolheu. Então nós encontramos aqui um Jesus que acolhe, o Jesus que é acolhedor. Acolhedor é aquele que recebe os que vão em sua busca. Além de ele estar acessível, ele é também acolhedor. Ele sempre recebe quem vai à sua procura. Então nós encontramos aqui esta segunda afirmativa a respeito de Jesus, que ele é acolhedor, sempre está pronto para receber, para acolher, para ouvir o problema, para saber da dificuldade de cada um e poder então ajudar naquilo que eles tiverem a sua necessidade. Então, o Jesus que é acessível é também o Jesus acolhedor, aquele que recebe. E quando ele recebeu aquele paralítico, nós encontramos agora aqui no versículo 5, está escrito assim: e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Observe agora que o Jesus acessível, que o Jesus acolhedor, se tornou agora também o Jesus perdoador, aquele que tem poder para perdoar pecados. Então, quando Jesus olha e vê o paralítico, Jesus então diz a ele o seguinte, vendo a fé daquelas pessoas, diz ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Então veja como as coisas vão seguindo. Primeiro, Jesus está acessível, depois Jesus é acolhedor, por fim, Jesus é o perdoador, aquele que perdoa. Mas, em meio a esta manifestação do amor, da graça e da misericórdia de Deus, através de Jesus, para socorrer e ajudar um paralítico, um necessitado, surge no meio daquele povo que está à volta de Jesus, alguém que no coração começa a rejeitar a Jesus. Então nós vemos aqui esta quarta afirmativa de que Jesus é aquele que alguns o rejeitam. Embora que uma grande maioria o recebem, o aceitem e o glorifiquem, existe uma pequena minoria que faz questão de rejeitá-lo, mas não tem coragem de fazê-lo publicamente, fazem do coração. Então, no coração,
nós encontramos aqui no versículo de número 7, dizendo assim: estavam ali assentados, versículo 6 e 7, alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, porque dizeste assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Como que dizendo, ele não é Deus. Como é que ele pode perdoar pecados? Se quem perdoa pecado é Deus. Logo, ele está cometendo uma blasfêmia contra Deus. Isto era o que eles arrazoavam, mas não tinham coragem de fazer ouvir as suas palavras. Isto era algo no coração deles, mas Jesus via o coração deles. Como ele viu a fé daqueles 5 homens, o paralítico e mais os 4, Jesus viu a fé. Jesus viu também o que dominava o coração daqueles escribas, que eles estavam arrazoando contra Jesus, reprovando, rejeitando Jesus. Então nós vemos aqui o Cristo rejeitado, ao mesmo tempo que ele é acessível, ao mesmo tempo que ele é acolhedor, ao mesmo tempo que ele é perdoador, ele é também o Jesus rejeitado por uma parte daquelas pessoas que não se submetem a Jesus, mas procuram sempre colocar dificuldades e embaraços no seu caminho para que Jesus não consiga realizar a sua obra. Mas nada disso resolve diante de Jesus, porque ele não é limitado pelos que as pessoas pensam ou querem dizer. Jesus, ele era governado e dirigido pelo Espírito de Deus e, portanto, ele realizava a sua obra de maneira perfeita e gloriosa. Então nós encontramos aqui um Jesus que foi rejeitado por alguém que estava ali para ver o milagre, para glorificar a Deus, mas eles decidiram ir pelo caminho errado, ir pelo caminho da murmuração, ir pelo caminho da acusação, do apontamento. E tudo isto Jesus sofreu diante daquelas pessoas. Mas nós encontramos aqui um Jesus que, diante da rejeição por parte de alguns, ele não se cala. Mas nós encontramos aqui, no versículo de número 8, um Jesus que interpela estas pessoas e revela o que estava no coração delas. Eles pensando que Jesus não sabia, mas Jesus, no versículo 8, dá a conhecer. E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Então Jesus começou agora aqui a inquirir a eles. O Jesus inquiridor, quando rejeitado, ele se mostra diante das pessoas. Ele não se deixa intimidar por aquela rejeição, mas ele coloca diante deles qual deve ser a resposta deles. E eles ficam emudecidos. Eles não têm com que responder diante de Jesus. Jesus não precisa que ninguém diga algo que está no coração das pessoas ou que as pessoas estão dizendo às escondidas. Jesus vê todas as coisas. Ele é onisciente. E aqui nós encontramos, então, este Jesus inquiridor, que aqueles escribas ficaram, então, envergonhados. Resolvido este problema, o que Jesus faz? Jesus, então, ele se volta para aquele homem e declara a ele a sua cura, a sua libertação. Então nós encontramos aqui no versículo de número 9, que Jesus diz assim, 9 e 10. Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem, Jesus nomeando-se Filho do Homem, tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então aqui nós encontramos o Cristo que, de uma vez por todas,
curou aquele paralítico. É o Cristo, é o Jesus como médico. Jesus, aquele que veio para curar toda e qualquer enfermidade. Então, quando Jesus terminou este importante trabalho curando esse paralítico, ele levantou-se, pegou a sua cama, passou pelo meio daquela multidão, foi para a sua casa. A multidão estavam admiradas e começaram a glorificar a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Porém, os escribas, envergonhados e decepcionados, ficaram emudecidos. Não tiveram o que dizer. Tentaram colocar dificuldades em Jesus, mas nenhuma dessas dificuldades impediu Jesus de fazer a sua importante obra naquela oportunidade. E aquele paralítico e os seus amigos, aqueles 4 que o trouxeram, voltaram alegre, regozijante, testemunhando, agradecendo a Deus, porque foram na confiança de receber o milagre e receberam o milagre que foram buscar. Então voltaram testemunhando, o paralítico andando, as pessoas vendo e ficando boquiaberto. Nós conhecemos, esse é o paralítico e ele agora está andando. E certamente quando alguém ficava assim, de boca aberta, ele logo dizia: pois é, Jesus me curou, Jesus me libertou daquela paralisia que me prendia a uma cama. Hoje estou liberto, salvo, livre, caminhando e agradecido pelo que Jesus fez pela minha vida. Talvez nós podemos entender nas entrelinhas que a vida daquele homem curado serviu de um testemunho vibrante diante das pessoas daquela cidade de Cafarnaum, para que todos quantos o vissem voltassem a considerar Jesus como o enviado de Deus, como aquele que veio para curar, para libertar, para salvar, para transformar. Ali estava uma prova viva, um homem que tinha sido paralítico, mas agora não tinha nenhuma sequela daquela paralisia. Estava plenamente curado por Jesus. Então, no caso da cura deste paralítico, nós identificamos aqui, então, 6 afirmações sobre Jesus. A primeira afirmação é que Jesus está sempre acessível. A segunda afirmação, que Jesus é acolhedor. Ele recebe aqueles que vêm a ele. A terceira afirmação é que Jesus é perdoador, é o que perdoa. A quarta afirmação é que Jesus, em meio a um milagre, existem alguns que o rejeitam. E para uma minoria, Jesus torna-se rejeitado. Mas a quinta afirmativa sobre Jesus é que ele é o inquiridor. Ele conhece a rejeição que parte do coração das pessoas e ele passa a inquiri-las, a interrogá-las. E elas ficam sem respostas, ficam emudecidas. E a sexta afirmação sobre Jesus é que finalmente ele decidiu perdoar e mandar que o paralítico se levantasse, e ele se levantou. Então a sexta afirmação: Jesus, aquele que cura o paralítico. Jesus está sempre pronto para curar toda e qualquer enfermidade que nós porventura venhamos a ter. É preciso confiarmos em Jesus e irmos à procura dele, como estes homens fizeram. Então, 6 afirmações a respeito de Jesus que nós precisamos tê-la bem viva no nosso coração e saber que nos nossos momentos de necessidade nós vamos encontrar um Jesus acessível, um Jesus acolhedor, um Jesus perdoador, um Jesus que alguns o rejeitam, mas um Jesus que inquire aqueles que o rejeitam e, por fim, um Jesus que soluciona o nosso problema, a nossa enfermidade, a nossa situação. Ele tem uma resposta viável
para cada um de nós. Portanto, firmados nesta esperança, desta acessibilidade, deste acolhimento e das demais afirmativas a respeito de Jesus, nós somos por ele abençoados e nos tornamos agradecidos pelo muito que o Senhor tem feito e continua fazendo na nossa vida e em nosso favor. Portanto, que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.